Então, vamos lá. Bom dia, sejam todas bem-vindas e vou me apresentar. Eu sou a PCNP Márcia, para quem não me conhece ainda. Estou aqui na diretoria de ensino para ajudar vocês aí com os anos iniciais. E ficou por responsabilidade, então, da DE, a formação do EMAI de hoje, tá certo? Então, hoje nós vamos estar falando aqui no EMAI sobre probabilidade e estatística em jogo. Então, essa será a nossa formação de hoje. Então, a gente vai caminhar aí por essas temáticas, tá? Probabilidade e estatística. Bom, então vamos lá. Já me apresentei aqui para vocês. Meu nome é Márcia. E aí nós vamos então para os objetivos da formação de hoje. Então, hoje, os objetivos serão estudar a temática aí a partir do currículo paulista e refletir sobre os benefícios dos jogos para o trabalho com a probabilidade e a estatística. Então, eu sempre gosto de trazer a carinha nova, né, da roupa do EMAI. O EMAI agora, a nova edição, está vindo incluído com ele, né, a Sociedade e Natureza. Então, nós não temos um livro somente do EMAI, né? Então, está vindo junto com ele Sociedade e Natureza. Então, antes da gente começar a nossa formação, então, eu vou propor para vocês uma brincadeira. Então, eu vou colocar aqui uma roleta de possibilidades, tá? E vou colocar ela aqui. E nessa roleta de possibilidades, vocês vão aí escolher ou um doce, ou um salgado, ou uma fruta. E aí vocês vão escrevendo no chat aquilo que vocês escolheram. Se foi um doce, se foi um salgado, se foi uma fruta. Então pode observar aí na roleta que a gente tem a bala, né? Tem tem o brigadeiro, tem uva, tem sorvete, tem maçã e assim por diante. Então vocês escolham, vocês podem escrever aqui no chat o que vocês escolheram. Então aí eu vou acionar então para a gente brincar um pouquinho a roleta. E aí vocês vão ver se vocês conseguiram acertar aí o que vocês escolheram, combinado? Então vou colocar aqui a roleta. Então, nessa roleta de possibilidades, né, que eu coloquei então aí para vocês, muitos de vocês, pelo que eu vi no chat, escolheram fruta, né? E não foi o que caiu, foi um doce. Então aí, como você já tinha, eu queria saber de vocês, né? Se vocês já tinham certeza que sairia um doce. Vocês tinham essa certeza que iria sair um doce através aí da roleta?
e o resultado foi compatível com as suas chances de acertar ou não dentro da roleta essas possibilidades, então eu até vou voltar aqui na roleta para vocês observarem. Então, contribuam, façam suas contribuições aí no chat. Todo mundo aí teria a mesma chance, a mesma probabilidade aí de acertar o doce ou o salgado ou a fruta. Queria que vocês contribuíssem. Se vocês não quiserem contribuir no chat, vocês podem abrir o áudio, tá? E podem fazer as suas considerações também. E aí, o que vocês acham? Né? Então, vamos olhar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 doces. Nós temos 3 frutas e nós temos apenas um salgado. Então, se a gente for parar para pensar, se você tinha certeza que sairia um doce, seria pelo fato de que o doce, nessa roleta, ele aparece em maior quantidade. Então, a probabilidade de sair o doce seria muito maior. Já o salgado, não. Porque dentro da roleta, nós tínhamos apenas um salgado. E a fruta, nós só teríamos aí a probabilidade um pouquinho menor de cair uma fruta, porque a gente tinha 3 em vista dos 5 doces que apareciam, então, aí na roleta, né? Então, essa questão, essa temática de hoje de probabilidade estatística, ela não é uma temática estranha para a gente. Ela só foi reformulada aí dentro do currículo paulista, né? Então, não é novo, é um documento anterior que nós já trabalhávamos com esses objetos de conhecimento dentro do eixo, que vocês devem lembrar, do tratamento da informação. Então, lá dentro do eixo temático tratamento da informação, nós já trabalhávamos com esses objetos de conhecimento que envolve a probabilidade e a estatística, né? E aí a gente para aqui para pensar assim, que as nossas escolhas, elas influenciam muito, né, no nosso cotidiano. Então, elas influenciam no horário que nós vamos sair para trabalhar, ou que o aluno virá para a escola. Mas também ela pode nos ajudar tanto positivamente como não. Então, a gente pode até combinar de sair em determinado todos os dias para ir trabalhar, mas existem eventos que fogem ao nosso domínio. Então, eu posso combinar que todos os dias eu vou sair para trabalhar às 7h30 da manhã, mas nesse momento um evento aleatório pode acontecer, pode chover. E se chover, eu vou pegar trânsito, né? E isso vai refletir, então, nessa questão de poder ou não me ajudar neste momento. E isso envolve também essa coleta de dados, né? Essas escolhas de procedimento, então, dentro de resoluções de problema. A gente tem que trazer, então, os nossos estudantes para essa realidade e fazer com que essa linguagem nova que nós vamos usar aqui, estudando a probabilidade e a estatística, que fique mais próximo a eles. Então, a gente vai trazer isso dentro do cotidiano deles, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, que nem sempre essas escolhas são feitas até por nós mesmos. Então, vamos lá. Aí, então, dentro dessa temática, né, com os estudos aí do currículo paulista, nós temos lá um total de 17 habilidades dentro do currículo que vai trabalhar essas temáticas, né, esses objetos de conhecimento, da probabilidade e da estatística. Então, nós temos lá no terceiro aninho 3 habilidades que vão trabalhar esses objetos de conhecimento.
Nós temos no segundo aninho também 3, lá no terceiro ano 4, no quarto ano também temos 3 e no quinto ano nós temos 4, tá bom? Nós vamos, ao decorrer aqui da formação, falar especificamente de alguns deles. Então, nós entramos também aqui na competência, certo? Então, a competência dentro desses objetos de conhecimento é a competência 4. Então, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Então, de modo a investigar, organizar, né, representar e comunicar informações relevantes aí para interpretá-las e avaliá-las criticamente e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Então, dentro lá da probabilidade da estatística, está envolvida a competência 4, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos fazer aqui uma interação, tá bom? Então, considerando aí, né, as impressões em relação à nova temática, probabilidade estatística, que não é tão nova assim, porque a gente já vinha trabalhando isso dentro do tratamento da informação. Descreva como foi esse contato inicial, como foram essas impressões para vocês com o novo material do currículo em ação, até a apropriação e o desenvolvimento da sua prática. Então, qual que é essa impressão que fica para vocês? Eu não quero aqui que vocês pensem na questão da pandemia, tá? E sim do começo do ano até esse momento, para vocês dentro da sala de aula. Como tem sido trabalhar, né? Qual foi a impressão que vocês tiveram do novo material do currículo em ação na questão da probabilidade e estatística? E aí eu gostaria que vocês contribuíssem um pouquinho aí no chat ou falando pelo áudio, tá? É só levantar a mãozinha lá, que aí cada um fala por vez, ou senão vocês podem escrever aí no chat. Qual foi essas impressões que vocês tiveram? Vocês acreditam que mudou muito o material anterior para o de agora, né? Porque lá a gente trabalhava tratamento da informação, agora a gente está trabalhando no currículo em ação a probabilidade e a estatística. Qual que é a impressão de vocês dentro do material aí, desde o começo do ano até agora? Está sendo fácil trabalhar? Está sendo difícil? Quais estão sendo os desafios, né? Visto que a gente agora já está no presencial aí dentro da sala de aula, o que vocês têm sentido do material? Dia. Bom dia. Eu sou da escola Aguapeú, aqui da aldeia indígena. Prazer. Sejam bem-vindos. Sim, obrigado. Sim, mudou algumas coisas e particularmente dá para ver o contexto, né? Fala de novo, porque o seu áudio cortou a comunicação com a gente. Mas agora dá para ouvir, né? Agora dá para ouvir. Eu estava falando, né? Que eu particularmente, né, tive algumas dificuldades, né, nessa nova temática, né? Mas a gente, né, consegue entender também, né? É um pouco difícil, mas não é impossível de se fazer, né? Então a gente sempre fazendo também com as coisas da nossa cultura, né? Porque isso envolve também essa probabilidade, né? Às vezes eu fico brincando e as temáticas que vêm para a comunidade, né? Ela é um pouquinho difícil para a criança entender, né? Então às vezes a gente tem que usar uma outra situação para que eles possam entender. Eu gosto de usar muito, eu falando assim, imagine que tem, né, umas 10 ou 12 pedras no meio do caminho e você vai descer correndo. Qual é a probabilidade de você cair? Então, vamos ver como que seria? Então, a gente tenta usar o máximo possível, né, de que a criança possa entender, né? Mas, falando dessa
temática, né? Eu, como falei, né, achei um pouco difícil, mas conseguimos desenvolver essa atividade. Nossa, que bacana, isso é muito bom. É muito bom quando a gente se apropria do material e a gente traz para o nosso ambiente escolar. Qual é a nossa vivência da escola, né? Cada escola, eu falo que a escola ela é um ser vivo. E por ser um ser vivo, ele é único e ele é diferente de todas as outras. Então, é muito bom que você faça assim as adaptações relevantes à sua comunidade, né? E que as crianças elas consigam se apropriar, então, um pouco mais dessas novas nomenclaturas que a gente vai acrescentando aí com o passar do tempo na aprendizagem e que elas fiquem familiarizadas, né? Para elas perceberem, agora estou entendendo, entendi o que você quis dizer, e aí utilizando realmente práticas, né, do cotidiano da criança. Aí a Fernanda, ela contribui aqui no chat, né, que essa nova temática trouxe uma diversidade maior de atividades. Sim, eu também achei isso. Comparando com o material anterior e o de agora, as atividades elas ficaram mais diversificadas, né? Então vamos lá, então vamos continuar aqui. Agora vocês vão assistir um vídeo, tá? Para a gente então aprofundar um pouquinho mais da parte teórica, tá? E aí depois a gente volta a conversar. É um professor doutor, tá bom? Que fala do processo de ensino e aprendizagem na educação básica, tá? E ele irá abordar aí uma maneira geral os anos finais e o ensino médio, mas ele fala dos anos iniciais, dessa importância da base para os anos iniciais, tá bom? E aí a gente depois do vídeo volta a essas perguntas aí, tá? Vamos começar então pensando, para que eu tenho que ensinar estatística? É notório, né, que o exercício da cidadania está atrelado ao letramento estatístico, certo? Nos dias de hoje, participar ativamente de uma sociedade, em termos de vida cotidiana e até em termos de exercício da própria cidadania, requer uma forte literacia estatística. Para tanto, é fundamental que a escola assuma esse papel. É prerrogativa dela, pois não se aprende conceitos estatísticos apenas participando de uma sociedade. Isso aí não existe. Eu tenho que estudar estatística. Bom, como a velocidade da informação também por conta dessas tecnologias, às vezes fica quase que impossível, né, da gente acompanhar, o ensino da estatística deve ocorrer já nas séries iniciais, lá no comecinho. É a partir das séries iniciais que devemos promover nos nossos alunos a capacidade de organizar os dados, capacidade de representar esses dados, começar a refletir sobre os dados coletados. E além disso, devemos incluir possibilidades aos nossos alunos de um entendimento de conceitos como vocabulário, jargão, símbolos, que identifica como registro de representação desse campo conceitual, que é a estatística e é a probabilidade. Além disso, a compreensão do acaso também deve ser abordada já nas séries iniciais. As chances de ocorrência de um determinado evento, derivados de um experimento aleatório, aquele que você não sabe a priori o resultado, é um bom início para a discussão do conceito de probabilidade. Vou jogar moedas, jogar dados, cartas, dominó, com a construção de todos os resultados possíveis, focando os espaços amostrais, limitados e de fácil construção. São atividades que podem ser molas propulsoras para o ensino da probabilidade. Não é verdade? Bom, essas ideias farão que os nossos alunos comecem a perceber a importância de se prever acontecimentos para tomar uma decisão. E mais, verificar as chances de realizar algo onde você pode ter sucesso ou você pode ter fracasso.
E a ideia do complementar, no sentido de calcular somente o fracasso. Assim devemos ensinar estatística para a formação de um cidadão crítico, calculista também, prevenido com a tomada de decisões coerentes, buscando sempre que? O sucesso. Esse é o grande foco. Bom, como eu já disse, desde as séries iniciais podemos promover o contato com os conceitos estatísticos e a probabilidade, passando para o Fundamental 2, e aí a gente chega lá no ensino médio. Claro que complexidade das abordagens dos conceitos estatísticos deve ser respeitadas de acordo com a faixa etária do aprendiz. Aí, neste caso, trata-se de transpor um conhecimento, que ora é científico, para um conhecimento a ser ensinado pelo professor. E aí o que entra? O conhecimento didático e pedagógico do professor. É de fundamental importância para que ele tenha condições de verificar que tipo de transposição será feita dos conceitos estatísticos. Claro que não é possível, por exemplo, trabalhar a formalidade do conceito de probabilidade com as crianças do ciclo 1. Mas é possível apresentar tais conceitos de outras formas que sejam capazes de ser assimiladas. Assim acontece também com os outros ciclos do ensino. Para quem vou ensinar os conceitos, está muito atrelado à faixa etária, aos conhecimentos prévios da matemática. O que já sabem de estatística, geometria para a construção de gráficos, por exemplo, de formação de subconjuntos a partir de um conjunto maior, e etc. Essa é a complexidade. Aí, nesse caso, não podemos abrir mão do nosso currículo. Ele é o documento oficial que norteia o ensino de todas as áreas do conhecimento. É como uma lei. Alguém discute lei? Não, né? Não tem como questionar. Por outro lado, nada impede que o professor use metodologias diferenciadas que atendam ao documento oficial e que de fato promova o aprendizado. Qual o problema? Mas o que diz esses documentos oficiais? Especificamente sobre estatística. Vamos lá. No 6º ano, ele fala da leitura de construção de gráficos e tabelas, média aritmética, problemas de contagem. Aí vem, 7º ano, construção de gráfico de setores, problemas já envolvendo probabilidade e o problema de contagem. Já no 7º ano. 8º ano, problemas de contagem e introdução à probabilidade. Aí você chega lá no ensino médio. Análise combinatória, arranjos, combinação, permutação, probabilidade, princípio multiplicativo e aditivo, probabilidade da reunião, da intersecção de eventos, probabilidade condicional, distribuição binomial de probabilidade. Perceberam a complexidade aí? E no 3º ano de ensino médio? A estatística descritiva, gráficos, cálculo, interpretação de índices estatísticos, medidas de tendência central, que é a média, mediana e moda, a dispersão, desvio médio, desvio padrão. E aí você trabalha os elementos de amostragem, por exemplo. Percebam que nesse trajeto que eu acabei de citar para vocês, há o aumento da complexidade dos conceitos estatísticos. A estatística é dividida em eixos fundamentais. A estatística descritiva, que coleta dados e representação. A estatística inferencial, que são as medidas resumo e de dispersão. E a distribuição de probabilidade, que são as funções probabilísticas. São itens que são transpostos didaticamente no decorrer dos ciclos, de forma a respeitar a complexidade versus faixa etária. Percebam que o conhecimento científico está aí, flutuando em nossas cabeças. E que cabe a nós, professores, escola, documentos oficiais, a estrutura escolar, trazer para esse saber do aluno. Então, com o conhecimento didático e pedagógico do professor, isso é fundamental e de importância grande, o desenvolvimento do saber ensinado para os alunos, ele é atingido.
ok? Eu posso usar de tecnologia, eu posso usar do meu caderno, eu posso usar de outros meios, mas eu não posso abrir mão, tá? Da lousa, do giz, essas coisas eu não vou abrir mão. Quanto à metodologia, sugere que as situações propostas aos estudantes devam basear-se em dados reais, referentes a aspectos da realidade brasileira, possibilitando a interpretação dos dados, envolvendo temas como demografia, economia, saúde, educação, agricultura. Aponta para a necessidade do trabalho docente investir mais na participação ativa dos estudantes, na descoberta e assimilação de ideias estatísticas. Joga o BO para os caras, meu. Deve-se recorrer à resolução de situações-problema, que o estudante seja desafiado a refletir, discutir com o grupo, elaborar hipóteses, procedimentos, extrapolando aplicações e enfrentando situações novas. Vimos que a finalidade do ensino da estatística e da probabilidade é possibilitar ao aluno entrar em contato com os dados e interpretá-los de acordo com a realidade, pois esse trabalho auxilia a compreensão de outras disciplinas do currículo do ensino fundamental e médio. Considera-se que é um tema de grande aplicação nas demais ciências físicas e sociais e na interpretação de dados de nossa realidade socioeconômica. Então, vamos lá. As habilidades aí de recuperação, né, e aprofundamento em estatística, lá no primeiro aninho, vai ser, então, com a habilidade de ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. Lá para o terceiro ano, é ler e interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barra ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando os termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Lá no quarto ano, ler e interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise. Lá no quinto ano, para estatística, a gente já tem 3 habilidades, que é apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não, explorando a ideia de probabilidades em situações problemas simples, o determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer, que são os equiprováveis. E aí, quando a gente fala, né, de equiprováveis, será que daria ou não? Analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos e tabelas simples ou de dupla entrada e gráficos, colunas agrupadas ou em linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com os objetivos de sintetizar conclusões. Então, como são muitas as habilidades envolvendo essa parte do objeto de conhecimento, então o que eu fiz? Eu trouxe aqui para vocês mais sintetizado. Então, o que eles teriam, né? O que são comum entre eles, né? Então, lá no primeiro aninho, né? O início vai ser com noção do acaso. Então, lá para o primeiro aninho, a professora vai trabalhar com noções do acaso,
E aí, o que se espera lá para o segundo ano, né? Que o estudante ele analise a ideia de aleatório no cotidiano. Então, lá no segundo aninho, ele vai aprofundando um pouco mais. Então, ele já começa a entender essa ideia do aleatório. Quando a gente passa para o terceiro aninho, a complexidade ela vai aumentando, porque aí lá no terceiro ano, a gente vai trabalhar com a ideia de aleatório, só que em um espaço amostral. E aí, quando a gente vai para o quarto ano, vai ampliando. Então, eles vão fazer análises de chances de eventos aleatórios. E quando eu passo para o quinto ano, aí a expectativa aumenta mais, né? Em cálculo de probabilidade e eventos de equiprováveis, né? Eventos equiprováveis. Então, o que seria esse equiprovável? Então, seria um espaço amostral, onde todos os pontos amostrais, dentro deles, têm a mesma chance de ocorrer ou não. Então, eu vou dar uma ideia aqui para vocês, por exemplo. Então, vamos mexer lá com a probabilidade usando dados ou moedas. Será que vai cair cara ou coroa? Então, vai depender desse espaço amostral. Na hora que a criança está jogando, o que vai cair? Quais são as probabilidades? A probabilidade de cair cara ou coroa? Ou dentro de um dado, qual é a probabilidade de cair o número 1? Ou o número 2? Ou o número 6? Então, isso que significa eventos equiprováveis. É porque eu vou precisar de uma análise desse espaço amostral, do que foi caindo no dado ou na moeda, para que a gente possa fazer uma estatística disso. Tudo bem até aqui, meninas? Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Então, vocês vão participar aí na interação, né? Quais situações dinâmicas? Então, aí aqui eu já acabei até falando duas, para poder explicar os eventos aleatórios do nosso dia a dia, que vocês aproveitariam para apresentar o real significado de probabilidade aos alunos. Então, o que daria para estar usando dentro do cotidiano dessa criança, para que ela entenda esse significado real de probabilidade? Então, eu vou deixar aí o chat, vocês podem escrever no chat. Quais são as dinâmicas que dariam para ser feitas para estar usando aí a probabilidade? Vamos lá, eu tenho aqui a contribuição lá da escola do Mário Covas, né? Falando que para trabalhar com dados em jogos. Então, o dado, ele é um instrumento, né? Bastante interessante, aí um objeto, né? Bastante interessante para que as crianças compreendam essas probabilidades. A gente pode até levar, então, isso mais para o cotidiano ainda da criança, quando a gente remete a coisas que acontecem realmente, né? Comprou-se pãozinho para o café da manhã, né? Sobrou apenas 2 pãezinhos em cima da mesa, né? Qual vai ser a probabilidade à tarde, né? Da gente, que todos na casa da família, eles consigam aí
está comendo o pãozinho novamente. Então, a gente tem que pensar que lá no primeiro aninho, segundo aninho, nós precisamos trazer coisas muito concretas e de vivência deles, né? E aí, dentro da escola, sim, a gente trabalha os dados, a gente pode trabalhar o Batalha Naval, bacana também lá, contribuição da Fernanda, né? O Batalha Naval é bem interessante, né? Dependendo de onde fica escondido lá, o submarino, por exemplo, qual a probabilidade de alguém acertar de primeira, dependendo de quanto números e letras vão ter dentro desse tabuleiro, né? Do jogo da Batalha Naval. E tudo isso, então, ele vai vir de encontro com o currículo paulista. Então, tudo isso que a gente está falando, ele está dentro do currículo paulista. Então, lá dentro do currículo, fala assim, que o estudo das noções de probabilidade abordados no ensino fundamental, desde os anos iniciais, né, propõe um trabalho centrado na compreensão de que há eventos certos, impossíveis e eventos prováveis. Então, nós precisamos estar nos familiarizando aí como professores da rede a essas novas nomenclaturas, né? Dentro aí das probabilidades. Então, existem eventos que são certos, que a gente tem certeza, a chance é muito grande de acontecer. Existem eventos impossíveis de se acontecer e os prováveis, né? Permitindo o desenvolvimento aí da noção de aleatoriedade e de compreensão de que nem todos os fenômenos, eles são determinísticos. Então, nem todo o fenômeno que pode ocorrer dentro do nosso cotidiano, dentro da escola, ele vai ser determinante para algumas situações amostrais, tá? Dentro desse espaço amostral. E se vocês tiverem dúvida, por favor, levanta a mãozinha aí, tá? Eu acredito que a maioria já está familiarizado com o Teams. Pode estar levantando a mãozinha se estiver com dúvida, tá bom? E aí agora, né, a gente vai analisar aí algumas imagens, né, para contextualizar melhor a compreensão tanto nossa como professores, como também das crianças, tá? E aí a gente pensa que, assim, no estudo, alguns autores, eles falam que não é preciso falar sobre os conceitos com as crianças, né? Geralmente os conceitos dentro dessa temática de probabilidade estatística é muito do professor, aquilo que a gente vai estudar e se apropriar. E a gente não vai estar falando desses conceitos diretamente para a criança. Mas o que a gente pode e deve fazer, né? A gente vai fazer com que eles comecem a se familiarizar com determinadas palavras dentro do próprio cotidiano deles, tanto do cotidiano fora da escola, como dentro da escola, tá? Então, é importante, né, retomar esse vocabulário. Então, quais seriam esses vocabulários novos aí para eles? Eventos aleatórios. Então, eu não posso simplesmente chegar com o conceito dentro de sala de aula e começar a falar, olha, turma, então hoje nós vamos estudar o conceito, né, de eventos aleatórios, de proximidade. Então, isso eu faço como? Trazendo a aproximação para eles, dentro do cotidiano deles, né? Então, por que isso? Porque eles vão sentir essa dificuldade, né? No começo eles vão sentir. Aí depois, com o passar das aulas, eles já começam a se familiarizar com esse tipo de nomenclatura, eles começam a entender, fazer essa ponte, essa ligação, tá? Então, a gente tem aí, né? Então, isso tudo antes de começar com o jogo propriamente em si, antes de eu começar lá com o tabuleiro, com o dado, com a moeda, eu posso trazer aí uma vivência. Então, se vocês visualizarem aí na tela, eu tenho um desenho que está escrito assim, né? Então, é uma situação, mãe. E aí, ela começa a dar risada.
acabou a água, né? Então essa é a Lili, essa é a personagem Lili. E ela fala para a mãe dela, ó, acabou a água. Então, às vezes, acaba a água na casa da Lili, assim como acaba na casa de muitos alunos, nas nossas casas. E isso é um evento aleatório. É um evento que a gente não contava, né? Acontecendo. Então, essas noções de acaso no aleatório, no cotidiano. Então, a gente busca primeiro trazer coisas deles para que eles entendam o que a gente quer dizer com aleatório. Então, não há informações sobre o abastecimento de água. Não se sabe quando ou em que horário ele pode acontecer. Esse é um fato imprevisível. Então, percebe que aí na tela a palavra imprevisível está em negrito, porque são essas novas palavras que a gente vai introduzindo com o estudo dessa nova temática, tá? Então, pode ocorrer inesperadamente na casa da Lili. Então, é imprevisível. A mãe pediu para lavar a louça, mas acabou a água. Isto era previsível? Não. É um espaço amostral imprevisível, lá dentro do cotidiano da criança. E aí, a Lili não pode lavar a louça agora, correto? Porque ela não vai poder lavar a louça. Então, aí a gente vai entrar com a palavra para eles, né? Possível e impossível, né? Então, não é possível lavar a louça, pois não tem água na casa da Lili. Podemos questionar, então, o seguinte com a imagem, né? O que é impossível acontecer nessa situação? Então, acabou a casa a água na casa da Lili. O que a gente pode introduzir aí para eles? Essa nova palavra. Então, o que é impossível acontecer nessa situação, né? A louça pode aparecer limpa se ninguém lavá-la? Será que vai dar para aparecer? A louça magicamente, será que ela vai aparecer lavada, né? Então, são esses conceitos que a gente vai trabalhando com eles, mas com essa linguagem mais apropriada para eles. Então, a vizinha, ela comentou, né? À tarde, teremos água novamente. Então, aí entra o provável e o improvável, né? Então, é provável que a Lili lave a louça assim que o abastecimento de água for normalizado? Se a Lili foi esperta e querer, né? Então aí a gente entra na imaginação da criança e aí a gente pode começar a trazer para ele, será que a Lili vai obedecer à mãe? E no período da tarde ela vai lavar a louça, né? Para não tomar uma bronca aí? Ou é improvável que nunca mais falte água, pois pode voltar a acontecer? Então, essas palavras, né? Faltar água em algum momento está relacionado ao acaso. Então, a gente percebe que a gente está trazendo o conceito, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira que eles visualizem, tá? Esse evento em si, e aí a gente começa a introduzir, então, essas palavras possível, impossível, o provável ou improvável, tá? Para as crianças. Então, quais são as diferenças entre, né? Qual é a diferença entre a palavra possível e a palavra provável, né? Então, é possível lavar a louça se tiver água. E aí, é provável que Lili enxugue a louça depois de lavá-la. Então, para que eles percebam a diferença entre o possível, essa nomenclatura, e o provável. Então, a gente está trazendo sempre próximo a eles. Então, é possível ela lavar a louça se tiver água. Mas é provável, porque eu não sei se ela vai enxugar a louça ou não. Então, é provável, mas é possível, se voltar a água, dela lavar a louça. Vocês estão conseguindo perceber isso? Coloquem aí no chat para mim, tá ficando claro isso para vocês? O conceito, só que
trazido aí, então, de uma maneira mais lúdica para a criança nessa situação. Tudo bem para vocês até agora? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo joinha aí, Fernanda? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. E aí, dentro lá do material do EMAI, porque o material do EMAI ele é um material muito rico, né? E dentro do material do EMAI, está escrito lá, né? Lá no terceiro aninho, lá com o livro do professor, que o ensino da probabilidade ele envolve resolução de problemas, de contagem e compreensão do princípio multiplicativo, o que favorece os estudantes a lidarem com situações que envolvam aí diferentes tipos de agrupamentos. Favorece também o desenvolvimento do raciocínio combinatório e assim a compreensão de que muitos dos acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória, tá? Então aqui a gente pensa no aleatório, né, dentro do espaço amostral, no cotidiano mesmo, né? Então a gente traz para eles possíveis resultados, né? E aí a gente volta lá na Lili, no abastecimento ou não da água, volta ou não volta, vai voltar no período da tarde ou não. Então, é importante que essas crianças elas observem, né, essas situações. E aí a gente traz o jogo, a moeda, o dado, fazendo essa ligação, tá? Sem ter que cobrar o conceito na sua compreensão fechada sobre ele, tá? Então a gente dá significado para a criança. E aí, agora a gente vai aprofundar os objetos de conhecimento em estatística. Então a gente viu um pouquinho lá da probabilidade, aqui a gente vai ver da estatística. Então, dentro da estatística, lá no primeiro aninho, a gente trabalha com tabelas e gráficos de coluna. Aí, no segundo ano, a gente trabalha com tabelas simples e de dupla entrada, e de gráficos de coluna. Aí, no terceiro aninho, a gente já vai trabalhar tabelas de dupla entrada e gráficos de barra. Então, vocês percebem que vai só aprofundando, né, o objeto de conhecimento. No quarto ano, tabelas de dupla entrada, gráficos de coluna simples e agrupadas, de barras e pictóricos. E no quinto ano, tabelas de dupla entrada, gráficos de coluna simples e agrupadas, de barras pictóricas e de linhas, tá? Esse pictóricas aí, geralmente quando a gente vê lá dentro do gráfico, se você está trabalhando um gráfico, por exemplo, de alguns brinquedos. Então, no gráfico, ao invés de aparecer ou a barra ou a linha, aparece lá bola, boneca, então aparecem os desenhinhos, né, dentro do gráfico, né? Então, de bolas, de bonecas, de bambolê, de carrinhos e assim sucessivamente, dependendo daquilo que você vai utilizar no gráfico. E aí eu tenho, então, aqui os gráficos e as tabelas, tá? Então, olha como que é o gráfico simples, né? O de coluna, ou colunas agrupadas, percebam que eles vêm um do ladinho da outra, né? Então, eles estão agrupados ali. De barras, de linha, ó os pictóricos do jeito que eu expliquei, tá vendo? Olha, bonequinhos, e aqui deve ser esportes, ó, jogando bola, andando de bicicleta, andando nadando, né, lá de prancha, e aí as tabelas. Então, nós temos as tabelas simples e as tabelas de dupla entrada. Então, é muito importante, e aqui eu quero deixar isso bem claro para vocês, que lá na escola, a gente vai trazer a vivência do cotidiano que eles gostam, e nós vamos ali montar uma tabela primeiro. Então, a gente monta a tabela, coloca lá meninos e meninas. Então, quem gosta mais do jogo
de tabuleiro, ou quem gosta mais do baralho, ou quem gosta... E vamos transformar isso. Então, é muito importante que aconteça dentro da escola essa transformação. Que o professor já não traga isso pronto para introduzir esse objeto de conhecimento. Então, ele pode montar, então ele monta esta tabela e ele transforma junto com as crianças num gráfico. Então, ele passa da tabela, ele transforma aqueles dados da tabela para o gráfico. E aí a criança começa, então, a compreender melhor esses objetos de conhecimento. Então, aqui, a gente tem diversas maneiras de fazer a leitura dos dados, tá? Então, o segundo curso, lá em 1987, há 3 níveis de leituras de dados. Então, como eu posso ler esses dados? Eu posso ler os dados num nível de... O que é, né? Ler os dados. Nível de compreensão que requer uma leitura literal do gráfico. Não se realiza a interpretação da informação, tá? Então, ele vai ler literalmente o gráfico. Ele não vai interpretar nada naquele gráfico. Ler entre os dados, né? Então, o nível que inclui a interpretação e a integração dos dados do gráfico, requerendo habilidades para comparar quantidades e o uso de outros conceitos e habilidades matemáticas, tá? E o que é ler além dos dados? Nesse nível, o leitor realiza previsões e faz inferências a partir dos dados sobre informações que não estão refletidas diretamente no gráfico. Então, essas são as 3 maneiras da gente ler dados. E aí, a criança ela pode estar aí em determinado nível de leitura de gráfico. Ela pode ler somente os dados, ela pode ler entre os dados e ela pode ler além dos dados. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos fazer aí uma interação e eu vou trazer uma atividade, tá aqui na tela, olha só. Qual das crianças demonstra que ainda não alcançou o nível necessário para ler entre os dados? Então, vamos pensar assim. Então, vamos lá, qual é o nível? Tem a criança que só lê os dados, tem a criança que lê entre os dados e tem a criança que lê além dos dados. Então, nessa atividade, então imagine lá que eu tenho uma aluna Vitória, a aluna Bruna e o aluno Pedro. Então, vocês vão escolher entre esses alunos, entre a Vitória, a Bruna e o Pedro, quem não alcançou ainda o nível de ler entre os dados. Então, ele só está na leitura dos dados pura e simplesmente. Ele não está na leitura de ler os dados. Então, de acordo aí com a tabela, quantos alunos da escola têm um nome que começa com uma das 3 primeiras letras do alfabeto? Essa é a pergunta que a professora faz. Então, eles têm lá a tabela. Então, ele tem a letra inicial do nome. A gente pode ver que lá, ó, nomes começados com a letra A, com a letra C, com a letra F, com a letra I. E a quantidade de alunos. Quando a professora faz essa pergunta, a Vitória responde 56, a Bruna responde 30 e o Pedro responde 67. Então, dentre os 3, se vocês puderem contribuir aí escrevendo no chat, qual dessas crianças, elas ainda não alcançaram ler entre os dados? E aí vocês contribuem escrevendo aí no chat, tá bom?
Então, vamos lá. Aqui no chat, lá a escola Governador Mário Covas colocou lá que é a Bruna. A Bruna ainda ela não alcançou. A Cláudia também contribuiu falando a Bruna, né? Então, vamos lá? Quem contribuiu falando que a Bruna acertou, né? A Bruna, ela ainda não conhece. Por quê? O que acontece? Ela interpreta a comanda só lendo puramente os dados. Então, quando ela coloca aqui 30, ela foi aqui, ó. Ela pegou a leitura simples da tabela, né? Aí o Pedro, por mais que ele tenha errado, porque se vocês forem perceber, não, o resultado não dará 67, por mais que ele errou a soma, ele já começa a interpretar entre os dados, porque ele relacionou as duas letras, né? Ele somou a letra A com a letra C com a letra F. Então, ele já está nesse momento de fazer essa relação entre os dados. E a Vitória foi a que acertou, né? Porque ela, ela compreendeu e ela somou aqui da maneira correta. Então, vamos lá. Aqui tem uma outra atividade, né? Que a professora passou para as crianças. Então, quais das perguntas levam o aluno a responder além dos dados? Então, a gente sabe que tem 3 níveis. A criança, ela lê só os dados, ela faz essa leitura entre os dados e ela vai além dos dados. Então, qual dessas perguntas? A B ou a C, que a criança ela vai ir além dos dados? Quando eu perguntar, né? Quantas crianças foram vacinadas por mês? Então, dentro deste gráfico aqui, né? Então, são crianças vacinadas. Eu tenho a quantidade das crianças aqui. Eu tenho lá no primeiro mês, foram 150 crianças vacinadas. No segundo mês, 200 e aí por diante. Então, quando eu pergunto, né, como professora, quantas crianças foram vacinadas por mês? Será que os meus alunos vão responder além dos dados? Quando eu pergunto lá na letra B, quantas crianças serão vacinadas no primeiro semestre? Será que eu estou fazendo essas crianças irem além dos dados? E na letra C, quando eu pergunto, em qual mês do ano foram vacinadas 250 crianças? Então, qual dessas perguntas, a A, B ou a C, que nós, como professores, estamos fazendo as crianças irem além dos dados? Coloquem aí no chat. Tive já algumas contribuições aqui. Letra B, né, lá da Fernanda. A Cláudia colocou letra B. Eu quero que vocês participem mais. Então, quem está aqui junto na formação, não fica com vergonha. Aqui a gente não está... as formações, elas acontecem não para a gente julgar, ou para a gente expor, ou para a gente só acertar. A gente está aqui também para errar, porque o erro... ele induz a gente ao desenvolvimento, a gente querer aprender, a gente querer crescer mais como educadores, tá? Então, não fiquem com vergonha. Então, quem está com vergonha de contribuir no chat, deixa essa vergonha de lado, pode contribuir, tá bom? Então, realmente, se a gente for parar para pensar, a pergunta que leva os alunos a ler, né, essas tabelas, além
das informações é a letra B. Por quê? Se a gente olhar aqui no gráfico, está faltando o 5º mês e o 6º mês, que seria o primeiro semestre, né? Então, a gente induz a criança a ir além da leitura propriamente dita do gráfico, porque elas vão falar, olha, professora, tem alguma coisa errada. A gente não tem dados suficientes para a gente fazer essa leitura do primeiro semestre. Se nós perguntarmos a letra a gente vai estar induzindo as crianças aí a ler entre os dados, porque elas vão comparar. Então, quando eu pergunto lá, quantas crianças foram vacinadas por mês? Elas estão comparando um mês com o outro. Então, elas estão fazendo essa leitura entre os dados que eu tenho aí. E quando eu pergunto a letra C, eu estou propriamente só fazendo uma leitura simples do dado, né? Em qual mês do ano foram vacinadas 250 crianças? Então, eu vou lá, eu procuro o número 250 no gráfico e eu sei que foi lá no mês 3, tá bom? Então, é uma leitura propriamente somente da tabela, do gráfico em si. Vamos lá. Então, aqui, eu gostaria que vocês contribuíssem um pouquinho. Então, quais são os temas mais criativos, e aí é uma curiosidade, né? Que você já utilizou para trabalhar estatística, para montar o gráfico em sala de aula? Quais foram os temas mais criativos que vocês já usaram lá com seus alunos para trabalhar essa parte de estatística, montando aí essas tabelas e esses gráficos? Podem contribuir aí no chat para a gente. Tô sentindo todo mundo muito acanhado aqui nessa formação, gente, não pode não. Então, a gente já tem um pouquinho de contribuição, né? A Fernanda falando aniversariantes do mês, né? Tá certo, aniversariantes do mês. Eu vou falar a minha experiência, tá? Como professora de sala de aula. De criatividade, assim, eu já usei, né? Além dos aniversariantes do mês, número de sapato, quantidade de pessoas na família, né, de cada aluno. Também já usei o exemplo que teve aqui, daquela primeira tabela, quantos alunos começam com a letra A ou com a letra B. Eu já usei também do que gostam mais, quais são os animais do zoológico que vocês mais gostam, comida. Já fiz também, e eu gostava muito de trabalhar com isso, antes mesmo de eu ir embora, ou quando eu chegava na escola, eu sempre perguntava lá na cantina, né, na hora do intervalo, para as tias que cuidam da nossa merenda, qual era o cardápio do dia, né? Então, houve variedade, não houve durante a semana, o que comemos na segunda, o que comemos na terça, na quarta e assim sucessivamente. Bom, então vamos voltar um pouquinho para o material do EMAI. Então, lá no material do EMAI, lá do professor do 3º ano, fala assim, que estudos revelam a necessidade de se construir noções básicas de probabilidade e estatística, com a finalidade de construir procedimentos para coletar, para organizar, para comunicar e interpretar dados, usando tabelas e gráficos em representações reais de uso social. Eu lembrei aqui uma coisa que eu também usava com eles bastante, a previsão do tempo, porque é um movimento aleatório, né? Será que depois a gente eu fazia com eles uma tabela de quantos dias da semana fez sol, choveu ou ficou nublado, né? É muito bacana trazer isso também para esse objeto de conhecimento.
Porque tudo isso, né, a gente tem que pensar que tem que dar significado para as crianças. E aí, a gente vai entrar um pouco na parte dos jogos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos jogos, e a gente tem que pensar assim, que os jogos com regras, né? Eles têm uma característica bastante importante dentro desses objetos de conhecimento, né? Esses jogos, eles dependem de um conjunto de relações que dão suporte ao jogo propriamente em si. E que, de acordo com Macedo, de 2009, cria um espaço para explorar outros aspectos. Então, quais são esses espaços? Os espaços afetivos, os espaços sociais, os espaços cognitivos, né? Então, essas experiências afetivas nos trazem um significado para o jogo. E a emoção é um dos elementos que não pode faltar quando a gente está fazendo uma elaboração de jogo dentro de sala de aula. Tá? Então, o que eu gostaria aqui? Que vocês compartilhassem comigo um jogo ou uma brincadeira aí da sua infância que desperta algum sentimento bom ou ruim. Então, qual que é o jogo aí da sua infância que você lembra, na sua época de escola, ou da sua rua, da sua casa, um jogo que te traz uma coisa boa ou que, de repente, pode ter trazido aí um sentimento ruim, porque a gente está falando aí desse movimento afetivo, social e cognitivo da criança. Coloquem aí no chat para mim. Vou ler aqui algumas contribuições. Amarelinha, jogo da memória, passanel. É bem interessante. Eu falo que o meu, na minha infância, o que me trazia uma coisa bem positiva, que eu adorava, é quando tinha aula vaga e a gente brincava de lencinho branco. Como que eu adorava. Então, assim, às vezes, a gente torcia para o professor faltar, para a gente ficar brincando no pátio de lencinho branco, porque a gente tinha que esperar, às vezes, o pai e a mãe vir buscar, muitas das vezes, né? Ou se não, se era o professor de educação física ou de arte naquele dia, aí a gente ficava lá os nossos 50 minutos brincando e era muito bacana, né? Pique-esconde, apesar que a diretora não gostava muito, né? Do pique-esconde, ela falava que não podia. Mas o lencinho, né? Nossa, como eu adorava aquilo, né? Bem bacana. A batata quente, só não gostava quando terminava comigo, né? Que aí eu tinha que sair do jogo, eu não gostava. Então, vamos lá. E aqui, então, eu vou trazer para vocês uma sugestão, né? Bem bacana, que se chama palitinho. Então, como que é o palitinho, né? Ele é um jogo que envolve muitas possibilidades de soma e algumas probabilidades com relação aos resultados. Então, qual que é a regra, né? Cada jogador, ele recebe um palito de dente e o quebra em 3 pedacinhos. A gente pode trocar também, tá bom? A gente pode usar tampinha, então cada jogador recebe 3 tampinhas, mas tem que ser alguma coisa que ao fechar a mão não apareça, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Olha só, sem deixar que os demais jogadores vejam, cada um deve escolher quantos pedacinhos vai manter escondido na mão, né? Que ficará sobre a mesa. E aí, quantos palitinhos será que você vai esconder aqui? Você vai esconder os 3? Você vai esconder só 2 ou só 1? Ou você não vai colocar nenhum?
né? Então, quando todos os jogadores já estiverem com as mãos em cima da mesa, porque aí após você põe a mão para trás e você esconde numa das mãos o que você não vai mostrar e na que você vai mostrar em cima lá da mesa. E aí cada um coloca uma mão. E aí cada um vai falar: ah, eu acho que vai ter, quando todos abrirem a mão, 3 palitinhos, 6, 7. E aí vai ter que ver quem que vai ganhar, tá? Então vamos lá. E aí o objetivo, né, é acertar o total de pedacinhos escondidos na mão de todos, ou seja, a soma de todos os pedacinhos. O número apostado não pode ser repetido por outro jogador, né? Então, na hora lá das apostas, isso tem que ficar claro. Eu não posso, eu também acho que é 3. Cada um tem que falar um número. E o que é interessante aqui? Vamos lá. Se são 3 jogadores, eu não posso passar de 9 palitinhos, concordam comigo? Porque se cada um tiver 3 pedacinhos, eu não vou poder passar de 9. E aí todo mundo abre a mão. E nesse momento, quem acerta, pega um dos seus pedacinhos e deixa à vista no centro da mesa. Por quê? Porque ganha quem fica sem palitinhos primeiro, né? Aí aquela festa, eu consegui colocar os meus 3 palitinhos ali, eu ganhei o jogo. Então, olha só que interessante. Com 2 jogadores, a soma 4 tem 3 chances de aparecer. E o que eu acho bem interessante aqui para vocês, tá? O que vocês podem fazer? Coloque isso depois na lousa ou num rascunho perto dele, porque eles precisam entender por que a soma 4 só tem 3 chances de aparecer. Olha só, o que eles teriam que pensar? Porque um amigo, né? Isso falando somente com 2 jogadores e não com 3. Vai aparecer, um jogador pode colocar 2 palitinhos e o outro 2. Um jogador põe 1 palitinho e o outro 3, ou o outro coloca 3 e 1. Então, vão ter 3 possibilidades de aparecer a soma 4. Se com 2 jogadores a soma 6 tem somente uma chance de aparecer, porque só vai ter uma chance, os 2 têm que colocar 3 cada um, senão não tem como aparecer. A soma 5 teria quantas chances de aparecer? Coloquem aí no chat para mim. Quantas chances, com apenas 2 jogadores, poderiam aparecer a soma 5? Gente, o que eu mais amo nas formações, e eu sinto muita falta, porque eu queria todo mundo aqui. Queria todo mundo aqui no núcleo. É essa interação que a gente tem, essa troca de conhecimento que a gente faz umas com as outras, que isso enriquece demais. Então, quem colocou no chat, e eu já falei que aqui não tem nem certo nem errado, mas acertaram quem respondeu uma, né? Porque apenas, desculpa, uma não, nós temos 2 chances. E aí vocês vão falar, como assim, Márcia, 2 chances? Vamos pensar, não são 2 jogadores? Eu tenho o jogador A e o jogador B. Num primeiro momento, o jogador A pode pôr 2 palitinhos e o jogador B 3. Num outro momento, o jogador A é que pode pôr 3 palitinhos e o outro 2. Então, aqui a soma 5 teria a probabilidade de sair 2 vezes. Deu para entender isso? É porque troca entre os participantes. E isso é legal a gente registrar para que eles visualizem essas probabilidades, né? Então, a probabilidade seria a soma 2 mais 3 e a soma
3 mais 2, tá? Que nesse momento aqui, a gente não pode falar, mas a ordem... Não, aqui nesse espaço amostral, esta ordem, ela altera a probabilidade de resultados, tá? Ficou claro isso? Tudo bem? Tudo? Ok. Então, olha só. Aqui estão as referências, tá? De todo o material estudado para fazer essa formação. Eu sempre gosto de deixar uma frase. E aí, então, eu finalizo aqui a formação com vocês, com essa frase, né? Que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, de Paulo Freire. Eu agradeço, só que o que eu não quero? Que vocês saiam correndo da formação. Olha só, eu vou deixar aqui na tela um tempinho. Quem quiser aproximar o celular, dá para fazer a avaliação pelo QR Code. E eu vou deixar para vocês o link também. Novamente, eu já tinha colocado lá no começo da formação, mas eu vou colocar novamente para vocês avaliarem a minha formação. Isso é muito importante, eu preciso dessa devolutiva para saber o que eu preciso melhorar, né? E o que dá para acrescentar ou sugestões que vocês queiram dar de formações, tá bom? Então, é só clicar, eu coloquei aqui no chat. Vocês podem clicar ou aproximar o celular aí do QR Code que já abre para vocês a formação. E aí eu gostaria de saber, né? Aí de vocês, o que contribuiu essa formação para a sua prática docente. Beijo no coração de vocês e tchau. Dá tchau alto, gente. Tchau. Tchau. Sabe por quê?